Seu podcast preferido vai começar. Segura aí. Querido Piauí. QPcast, o seu podcast. Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um QPcast, mais um podcast. Muito felizes estamos nós aqui por mais esse episódio que está começando, né? Tá só começando. E o nosso convidado de hoje, olha só, ele é administrador de empresas, ele é corretor de seguros, ele é psicanalista, corretor de imóveis, terapeuta holístico, né? Você acha que é pouco? Bom, recebam conosco aqui o Liberal Neto. Bem-vindo, Liberal. Obrigado, Cleison Moura. Obrigado, queridos do querido Piauí, site, podcast. É um prazer estar aqui com vocês hoje em uma tarde, né, de quinta-feira que antecede a Páscoa, conversando sobre liderança, gestão, espiritualidade, inteligência emocional, saúde mental, inteligência artificial e todos os assuntos que você se sentir aí, né, com o desejo da gente hoje conversar um pouco. Maravilha. Liberal, a gente começa aqui o nosso podcast, antes de mais nada, novamente agradecendo por você ter vindo, por estar conosco aqui. Lembrando que esse episódio é gravado e vai ao ar todas as semanas, geralmente na quinta-feira à noite ou na sexta-feira, e fica no nosso canal. Então, aproveitando já esse início, quero agradecer também aos nossos parceiros, Totalnet, Dona Sexta. Aproveitar também para pedir para você que está vendo esse episódio, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e a gente vai começar com essa pergunta, uma pergunta reflexiva com o nosso querido amigo. Liberal, quem é Liberal Neto? Ótima pergunta, Cleison Moura. A gente assim se apresenta, né, como você me apresentou. Normalmente é assim que acontece, né? Liberal Neto, administrador de empresas, corretor de seguros, né? Mas assim, nós somos além, né, da nossa profissão, né? Então, assim, o Liberal Neto é um jovem sonhador, sabe? Uma pessoa que acredita assim, na capacidade do ser humano de alcançar todos os seus objetivos com foco, trabalho, determinação e assim, muito sonho a gente consegue alcançar qualquer objetivo. O Liberal Neto é o pai da Caroline, que tem 19 anos, da Isabela, que tem 13 anos, né? E da Antonella, que já tem aí 1 aninho e meio. E assim, eu sou uma pessoa sensível, uma pessoa ambiciosa, no melhor sentido da expressão, certo? Não sou egoísta, né? Mas sou ambicioso, eu quero sempre mais. Eu acho que assim, a gente precisa rever alguns conceitos. É como se a maioria das pessoas vivessem assim em um estado de espírito de escassez. E o planeta é abundante, a vida é abundante, né? A natureza é abundante. Então, eu sou uma pessoa que eu quero sempre mais, sabe? Eu quero crescer mais, eu quero evoluir mais, eu quero aprender mais, eu quero fazer mais amigos. Eu acho que a gente está aqui no mundo para essa interação. Eu acho que a partir dos relacionamentos, a partir desse atrito, que às vezes são bons e às vezes não são tão confortáveis, a gente vai se moldando, a gente vai se ajustando, a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo. E eu sou assim, esse sonhador, sabe? Esse eterno aprendiz. É assim que eu gostaria de me apresentar. É muito bom sonhar, ser sonhador, continuar. Liberal, eu queria saber uma coisa. Para você, eu queria te fazer essa pergunta, né? Aproveitando essa grande oportunidade. O que é para você? Quem é Deus para você? Bom, você, do ponto de vista do Liberal Neto, não, sendo que você é psicanalista, perfeito. Sendo que você é um empresário bem-sucedido. Ótima pergunta, tá? Assim, o meu Deus também é o Deus de Spinoza, tá? E essa fala não é minha, essa fala é de Albert Einstein, quando perguntaram para ele sobre Deus. E ele falou que o Deus dele era o Deus de Spinoza, tá? Então, eu gostaria que depois os nossos telespectadores pesquisassem quem é o Deus de Spinoza no YouTube ou no Google, e lá eles vão ter, assim, essa resposta. Eu quero acreditar que Deus, o Criador, tá? Ele está em tudo. Tá? A gente aqui no Ocidente, a gente foi assim, ensinado, treinado para rezar para um Deus que está no céu.
Lá no Oriente, eles já têm uma outra prática, eles fazem meditação para um Deus que habita o interior deles. Eu queria dizer para vocês que, para o liberal neto, Deus está no céu, Deus está dentro de mim, Deus está em você, Deus está na natureza. O taoísmo, na verdade, já tem a natureza como Deus, como assim a grande referência, as leis universais e as leis da natureza como os mandamentos. Então, Deus está em tudo. Não existe nada sem Deus. Se talvez a gente tivesse essa compreensão de perceber Deus como uma energia, e assim a fonte de energia e a energia geradora de toda a vida. Então, Deus está nos animais, nas plantinhas, em mim, em você, no céu, na terra, em tudo. Tudo é Deus. Maravilha. Liberal, eu queria saber de você como é essa questão do ponto de vista psicanalítico, como psicanalista, de como é essa questão do ser humano, a relação do ser humano com o universo, com a espiritualidade. Bom, com Deus. eu me auto-intitulo assim, um pesquisador e um estudioso de muitas coisas, né? Eu bebo em muitas fontes. E a psicanálise, ela tem me agregado assim, muito valor do ponto de vista de muitos conhecimentos que eu venho adquirindo através de leituras do Freud, de Lacan, de Ana Freud, né, de Winnicott, né, dentre outros. Mas, assim, à luz da psicanálise, já que você está fazendo assim, essa pergunta para mim, né, Freud fala que isso é um pouco de infantilidade do ser humano, e a gente estava mais ou menos vivendo uma história do pai morto, né, da mitologia, né? Seria mais ou menos essa referência entre Deus e o ser humano à luz de Freud, né? Já Jung, que já é um discípulo de Freud, mas dissidente, já tem uma outra percepção, né? Na verdade, assim como eu falei, para ele, perguntaram para ele em uma outra ocasião se ele acreditava em Deus, ele falou que isso era irrelevante, porque Deus existia além da crença dele, né? Então, eu, particularmente, tenho mais identificação com Jung do que com Freud nesse sentido especial. Bacana, muito bacana. Liberal Neto, meu amigo, a gente está nesse momento que é Páscoa, próximo do Dia das Mães, então tem toda essa questão que eu acho que é interessante, questão da religiosidade, questão da espiritualidade também, e aí, a partir desse ponto eu queria entender melhor como que a espiritualidade trabalha nesse sentido, ou como você vê a espiritualidade. Pois bem, o que é que eu penso a respeito, tá? A gente, desde Aristóteles, a gente vê assim o mundo e a gente raciocina de maneira muito dualista. Certo, errado, bom, mal, preto, branco, tá? E a gente, às vezes, fala assim, olha, a minha vida profissional, olha, a minha vida espiritual, olha, a minha vida emocional, olha, a minha vida física, como se a gente pudesse se repartir. E, no entanto, a gente não se reparte. Se você lê a República de Platão, tá? Ele trata o ser humano de uma maneira integral, né? De uma maneira holística. Então, assim, a gente precisa cuidar de todos os campos da nossa vida concomitantemente. Não existe, olha, esse cara é um excelente profissional, mas ele é uma má pessoa. Ele, na realidade, ele é uma má pessoa e um mau profissional também. Porque a gente não busca no profissional só a qualificação técnica ou a habilidade e a competência do trabalho que ele realiza. Por trás de um bom profissional existem princípios, existem valores, existe ética. Então, assim, não dá para a gente sair repartindo o ser humano. Então, assim, espiritualidade, inteligência emocional, saúde mental, saúde física, tudo isso faz parte desse ser humano que somos nós. Corpo, alma, espírito. Exatamente. Os três. Os três. Se não tiver bem, em questão de tempo, compromete o outro. Em questão de tempo. Da mesma forma que uma boa ação, vamos imaginar aqui, tá? Eu começo a desenvolver minha espiritualidade, tá? Isso vai contagiar positivamente a minha mente e o meu corpo. Porque eu estando bem, né, eu vou produzir ações boas que vão contagiar os outros campos da minha vida. Como quando eu estou mal em um campo, também isso vai provocar, né, contaminar os demais campos da minha vida. Então, assim, a gente vive essa relação, né, de interdependência e complementariedade de todas as partes do nosso ser. você acha que é difícil para o ser humano, que
É difícil, de uma certa forma, complementar ou equilibrar essas três fontes? Considerando os nossos condicionamentos, é muito difícil. Porque, olha só, que curioso, né? Eu falei aqui que o liberal neto é pai. O liberal neto é pai, o liberal neto é filho, o liberal neto é marido, o liberal neto é amigo, né? Então, existem, assim, várias versões de um mesmo liberal. E o que é que eu mais quero para as minhas filhas? Eu quero que elas sejam felizes, né? E como é que a gente vai ser feliz nesse mundo? O marketing vem dizendo que para ser feliz eu tenho que ter um carro importado, eu tenho que ter uma casa na praia, uma casa de campo, eu tenho que usar grife, eu tenho que viajar para o exterior, né? E assim, a gente vive na realidade, meu amigo Cleison Moura, uma grande ilusão para eu ser assim gentil, né? E educado. Se eu quiser chocar mais um pouco, né? Quem nos assiste, a gente vive uma esquizofrenia, né? As pessoas estão loucas, iludidas, buscando ser o que não são e buscando a felicidade fora, e a gente nunca vai encontrar a felicidade fora. A gente vive uma grande fake, a gente vive uma grande mentira. Então, como ser feliz de fato nesse mundo? É claro que eu quero que meus filhos se desenvolvam intelectualmente, e aí eu vou buscar um bom colégio, mas não como a gente faz. A gente busca um colégio só para o filho passar no vestibular, e a gente quer que o filho tenha conhecimento para fazer o melhor curso, só para ter mais status e ganhar mais dinheiro, e a gente está cheio de pessoas aí com grana e deprimidas, né? Nunca na história da humanidade a gente ouviu falar tanto em casos de crianças com ansiedade, crianças com depressão, crianças com crise do pânico. Eu fui criança, eu brinquei na rua, eu joguei peteca, eu joguei triângulo, eu andei descalço, eu banhei no Rio Parnaíba, eu banhei no Rio Poti. Na minha época a gente se divertia, não tinha tempo para ter ansiedade, não tinha tempo para ter crise do pânico, não tinha tempo para ter depressão. O que é que está acontecendo com a sociedade? Então eu quero acreditar que a gente precisa rever os nossos valores, a gente precisa rever os nossos conceitos. Porque o ser humano parece tão inteligente por um lado, né? Foi à Lua, né? Agora com o advento da tecnologia, até da própria IA, a gente está fazendo coisas que até Deus duvida, eu vou usar essa expressão, mas por outro lado a gente suja a água que bebe, a gente contamina o solo, a gente come veneno, a gente tem fertilizante no solo, a gente tem agrotóxico no legume, quer dizer, a gente está acabando com a nossa própria espécie. Que inteligência é essa? A gente está passando por um momento em que a gente sabe que está tendo uma seca muito forte no Nordeste, principalmente o nosso estado, no Piauí. Será que a possibilidade da gente juntar uma solução a partir do ponto de vista da inteligência artificial, a partir do ponto de vista do seguro, assim, será que há uma maneira da gente pelo menos minimizar as mudanças climáticas também? Capacidade o ser humano tem para alcançar qualquer objetivo, desde que queira. Infelizmente, o que é ruim para uns acaba sendo bom para os outros, né? A gente vive hoje um modelo onde é mais fácil de você, de certa forma, controlar a massa com distração. Né, com todo respeito ao nosso país e às pessoas do nosso país, mas a gente precisa rever algumas coisas. Um país que assiste futebol de segunda a segunda não vai se desenvolver. Realmente. Tá? Um país que assiste novela de segunda a segunda não vai se desenvolver. Sabe? Um país que quer saber de show de segunda a segunda não vai se desenvolver. Eu acho que o nosso jovem precisa pensar em se qualificar, em estudar. Tá? É claro que eu também, quando era adolescente, queria um tênis de marca, queria uma roupa de marca, queria um carro para andar. Tudo isso aí faz parte da construção dos sonhos de um jovem, de um adolescente, de alguém que veio de uma classe, né, menor para se tornar, né, um emergente e de repente começar a ter coisas que não teve. Mas assim, a gente precisa ter muita consciência das coisas. Tá? Não existe, hoje a gente vive uma questão muito assim, importante. Esses novos ricos, as pessoas dormem pobres e acordam milionários. Não existe negócio disso, isso contraria a lei da natureza. Uma sementezinha você coloca na terra, ela precisa de sol, ela precisa de água, ela precisa de cuidado, ela precisa de tempo para poder crescer, florescer, dar fruto. Como a pessoa dorme pobre e acorda milionária e no outro dia acorda presa. Então assim, a gente precisa mostrar para os nossos jovens, assim, a gente precisa recuperar os nossos princípios e os nossos valores. O que é que mata mais, liberal? A fome, a peste ou a guerra? Eu acho, sinceramente, que a política mata mais do que tudo isso. Eu acho, inclusive, que a política promove a fome, promove a guerra, promove um monte de outras coisas. A gente fala muito sobre
o crime que a gente sabe que ocorre, que existe, que eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, mas também não estou aqui para apontar, de um roubo de um celular, de um assalto, às vezes até de um assassinato, tá? Mas crimes maiores ocorrem e são crimes de colarinho branco, onde as pessoas, através de uma canetada, desvia verbas da educação, da saúde, compromete gerações. Isso mata muito mais. Mudanças climáticas. É possível, porque hoje em dia não se fala mais, não está na moda falar de mudanças climáticas, aquecimento global também está fora da moda. Você acha que tem jeito? Olha, existem correntes, tá, que falam que realmente existe aquecimento global, que o homem é responsável por isso e que a gente pode fazer alguma coisa para diminuir. Outras correntes já dizem que tem alguns fatores que não são assim diretamente ligados à ação do homem, e aí ficam duas correntes brigando. Por trás eu percebo um pouco de política por trás disso tudo, então assim, eu lhe confesso que eu não tenho competência para, com precisão, falar sobre o assunto. Agora, uma coisa eu lhe digo, para qualquer problema existe solução e nós, seres humanos, temos condição de alcançar qualquer objetivo e de superar qualquer problema, desde que queiramos, desde que, de maneira unida, a gente sente e trace um plano e desenvolva uma estratégia para a gente dar os primeiros passos. Tá? Enquanto a gente funcionar enquanto humanidade, se percebendo diferente um do outro, enquanto a gente não tiver uma postura universal na vida e no mundo, por exemplo, eu sou de Teresina, ok? E eu sou piauiense, mas eu sou universal. Tá? Você é de Picos e eu gosto de você igual de um teresinense, igual de um argentino, igual de um americano, igual de um austríaco. Então, assim, a minha cabeça não pensa por território. Eu sempre, assim, pensei, por que eu preciso fazer parte de um pedaço se eu posso fazer parte do todo? Então, assim, enquanto a gente não tiver essa cultura, sabe, de paz mesmo, enquanto a gente... agora, é interessante eu estar falando isso, porque a psicanálise explica um pouco isso. Na verdade, a parte minha que eu não aceito, que eu tento colocar para debaixo do tapete, ou esconder, ou reprimir, tá? Isso gera em mim uma necessidade de jogar esse lixo fora, porque eu não aceito. E aí eu vou buscar um inimigo lá fora ou alguém para eu odiar. Na verdade, é assim mais ou menos que a nossa psique funciona. Bacana, interessante. Liberal, são 2 décadas de Liberal Seguros, atuando nesse setor. Eu queria saber de você o que é que você tem a dizer sobre a inteligência artificial nesse casamento com as novas tecnologias no ramo de seguros. Bom, assim, a IA, ela veio para ficar, tá? Não adianta, assim, fazer nenhum tipo de comentário contra, não adianta querer sabotar. A IA veio para ficar e eu acredito que a IA veio para agregar valor, tá? E para substituir o ser humano onde for necessário substituir o ser humano. Por exemplo, eu venho para cá, de Teresina para Picos, eu vou para Parnaíba, eu vou para qualquer local e eu pego uma estrada. E está lá em reforma, aquele pare e siga. É muito melhor que fique ali um robô, um sinal, do que um ser humano no meio de um sol. Às vezes nem sombra tem para ficar e comendo no meio de uma estrada. Então, assim, a IA vem para trazer qualidade de vida para o ser humano. Agora a gente vai aprender, vai ter que aprender a lidar com isso, tá? A IA não tem mais inteligência do que o ser humano, até porque, na verdade, o que ela tem é um monte de conhecimento armazenado e colocado lá por nós mesmos, tá? Eu tive na China, inclusive... Voltei de lá na semana passada e eu tive em algumas indústrias. E é impressionante, você vê lá os robôs, né? Realizando o trabalho, pegando os pallets, tudo com sensor, e isso é magnífico. Ah, e as pessoas vão ficar sem trabalho? Olha, toda grande mudança, toda transição gera uma necessidade de uma readequação. E nessa readequação a gente tem algumas perdas. Mas assim é a natureza. A gente vai sempre estar evoluindo e se desenvolvendo para crescer, para se desenvolver, e o perder faz parte desse processo também, né? O meu pai, por exemplo, era vendedor de livro, um grande vendedor de livro, talvez por isso que eu seja uma pessoa tão comunicativa, né? E também um bom vendedor, um grande vendedor, como eu me considero. Com certeza. As pessoas vendiam, na época do meu pai, um livro bonito, uma enciclopédia, né, para você colocar na estante. Até quem não lia comprava. Só que aí depois veio a fase da internet, das editoras, e o vendedor de livro tradicional, né, ficou obsoleto. E assim também vai um dia acontecer com o corretor de seguros. E um dia vai acontecer isso com o vendedor de automóvel, com uma série de vendedores, tá?
A pandemia acelerou bastante esse processo, né? Porque a gente precisou ficar em casa e a gente precisava que as atividades continuassem acontecendo. Mas uma coisa eu sempre digo por onde eu ando, tá? A máquina nunca vai substituir o homem, né? Então, aquele homem que trabalha colocando o coração no que faz, né? Que tem amor pelo que faz, que gosta das pessoas, que exerce na atividade dele liderança e tem cuidado com o outro, esse vai ser cada vez mais valioso. Esse vai ficar no comando e no alto comando das organizações, porque a gente vai precisar de pessoas para conduzir esses robôs, essas inteligências artificiais e todo esse processo. Muito bacana. Liberal, seguros versus tempo. Eu queria que você falasse como é essa relação de tempo, já que você já tem essas 2 décadas e você já deve ter visto muita coisa ou de tudo, né, nesse setor. Eu já trabalho com seguros há 30 anos. Né? Eu era funcionário do Bradesco, né? Porque 21 anos tem a Liberal Seguros. Né? Eu comecei, como todo mundo, saí do banco, como normalmente todo mundo começava. Saí do banco, comecei oferecendo seguros. E assim, eu costumo dizer que seguro é uma questão de cultura, de proteção a você, sua família e seu patrimônio. Então, o meu trabalho enquanto corretor de seguros, ao longo desses 30 anos de corretor de seguros e 21 anos da empresa, que é a Liberal Seguros, não deixa de ser um trabalho pedagógico. Eu ainda venho construindo, sabe, essa cultura de seguros no nosso estado. O brasileiro, ele não tem essa cultura de seguros ainda. Não tem. Na verdade, países desenvolvidos, parte do seu PIB são reservas em seguro. Como a gente ainda não é um país desenvolvido, então assim, a gente ainda está construindo uma cultura em muitos aspectos, inclusive na de seguro também. Nós aqui no Piauí nos especializamos em vários tipos de seguro, né? Seguros de responsabilidade civil, seguros de garantia de obrigação contratual. Talvez 80% das obras do estado do Piauí, quem fez o seguro fomos nós, tá? Desses contratos. A gente se especializou em seguro de risco de engenharia, seguro de garantias judiciais, depósitos recursais, garantias trabalhistas. Então, assim, a gente tem um serviço prestado para o estado do Piauí, né? No sentido de oferecer esse serviço com excelência e de estar construindo essa cultura do seguro nos nossos governantes, gestores públicos e empresários. Mas passamos aqui na região de Picos por uma turbulência que foi muito grande aqui no início do ano, com as chuvas muito fortes. O que isso poderia ter impactado de forma positiva se a cultura do seguro já houvesse sido implantada? Eu acompanhei isso, tá? Quero dizer que sinto muito, tá? Algumas questões, eu não posso aqui de maneira leviana de encontrar, assim, buscar e trazer solução para tudo. Algumas questões, principalmente de ordem das leis da natureza, né? Muitas vezes nos pegam desprevenidos. Agora, o que é que eu posso falar para vocês, tá? E eu não sei se foi isso que aconteceu em Picos, tá? Mas todo ano a gente tem problemas de enchente no Piauí nos mesmos lugares. E os problemas são recorrentes. Então, assim, tem que existir um planejamento do ponto de vista, né, da gestão pública. Tá? A pessoa que tem uma empresa ou que tem uma residência nesse local pode estar contratando um seguro, tá, da residência, um seguro empresarial, com cláusula para inundação, como tem também cobertura para incêndio. Certo? Então, assim, eu acho que a gente precisa buscar soluções. Certo? E o seguro vem muito de encontro com essas soluções, né? As perdas emocionais, as vidas e assim os danos emocionais, isso o seguro não cobre. Realmente. Mas os bens materiais a gente cobre. Então é possível a gente ter a proteção do nosso veículo, é possível a gente ter a proteção do nosso emprego, né? Existem algumas coberturas de seguro que você tem diárias por interrupção de atividade. Outras que cobrem aí a tua renda por 6 meses, né? A gente tem seguro para cobrir o estoque da empresa, para cobrir a residência no caso do incêndio. Então, assim, a gente tem muitas soluções de seguros. A gente poderia falar um pouco mais, Liberal, dessa questão que acho que pega muito, que são a questão das mudanças climáticas. Assim, eu volto a pegar nesse tema aqui, eu acho que faz muito sentido. A gente sabe que nos próximos anos, nas próximas décadas, isso vai ser uma coisa que vai acontecer com mais frequência. Inundações, chuvas incontroláveis, terremotos mundo afora. Essa cultura do seguro, ela tende a se difundir
Eu acredito que sim, né? Grandes países, né, já têm essa... por exemplo, no Japão existe mais seguro de vida do que vida. Tá? Quando nasce uma criança, o avô, o pai, dá uma apólice de seguro de vida para a criança. Aqui a gente se preocupa muito em dar um presente, em fazer uma grande festa, em todo ano dar uma mochilinha da Barbie, disso ou daquilo, não tem problema. Mas existem coisas mais importantes do que isso, por exemplo. Tá? Então, assim, essa questão das mudanças climáticas, como eu te falei, eu não posso falar com propriedade sobre isso, porque isso, inclusive, são teorias assim, que afetam o planeta. Então, assim, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas eu posso te falar sobre, por exemplo... Dubai é um lugar assim, impressionante, tá? Eu estive em Dubai, eu não vou dizer eu amei Dubai, muito pelo contrário, interessante, acho que todo mundo que se quiser e puder vá conhecer, mas eu achei tudo muito superficial e artificial, tá bom? Mas eles, assim, têm assim, o meu respeito. Imagina você sair de tendas no deserto, na areia e construir tudo aquilo, né? Então, assim, o ser humano é capaz disso. Lá tem chuva artificial, eles soltam aí uns negócios químicos no céu e começa a chover. Então, o ser humano, se ele quiser, ele encontra a solução para qualquer coisa. Como ele também, porque quer, por uma ambição desmedida e por ignorância, está arrebentando com o planeta. A gente não tem outro planeta para se mudar, não. E, assim, esses recursos naturais, eles são limitados. Uma hora vai acabar. Tem um provérbio xamã, né? Ou é Apache, não me recordo, mas é um indígena que fala que quando o homem descobrir que não come dinheiro, que não come a cédula, que não come papel, talvez ele se preocupe mais com a poluição dos rios. Talvez ele se preocupe mais, né, com a questão do reflorestamento. Porque a partir do momento que eu começo a reflorestar, a partir do momento que eu tenho verde, eu começo de novo a equilibrar as condições climáticas. Tá? A solução para isso não é nada do outro mundo, não. São coisas simples, né? Mas que vai ter que mudar assim, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Como o homem pode, liberal, se conectar consigo mesmo, do ponto de vista, liberal por liberal, dentro do seu conhecimento, é claro, passando aqui para todos que estão em casa, e queria que você dissesse como que o homem pode se conectar consigo mesmo com mais facilidade e driblar essa pandemia, podemos assim dizer, a pandemia dessa coisa da ansiedade generalizada, dessa depressão generalizada. Olha, a gente vive hoje em uma bolha, tá? Em uma bolha assim de preocupação, tá? Parece assim que não sei se seria uma teoria da conspiração da minha parte, né? Mas parece que existe uma meia dúzia de pessoas que controlam de certa forma o país, que fica mais fácil de você controlar o resto da massa, os intimidando, criando factoides para que eles vivam com medo, angustiados. Olha, eu não assisto televisão, tá? Você liga a televisão, é sempre a mesma coisa. É a violência que é demais. Tá? Com todo respeito ao ser humano. E é explorada. Gosto muito das pessoas. Tá? A economia que está acabando com o mundo. Então, assim, não tem notícia boa. Para que eu vou ficar ouvindo notícia ruim? Para quê? Para isso me deixar com medo de viver? Aí as pessoas ficam dizendo, liberal, você é muito bobo, você pensa que o mundo é cor de roda. Eu digo, o meu mundo é colorido. E eu não sou nada bobo. No dia que eu deixar de acreditar na vida, no dia que eu deixar de acreditar nas pessoas, na mudança das pessoas, eu vou para debaixo de uma cama. O próximo depressivo da vez serei eu. Então eu acho que nós temos condição de criar a nossa realidade. Tá? Você acha que falta amor no mundo? Amor. Olha, você fala de amor. Amor no sentido mais... Eu acho que não tem nem amor. Não falta não faz é ter. As pessoas não têm nem noção do que é amor. A gente vive uma situação, por exemplo, eu sou pai da Antonella, tá? A minha terceira filha, ela tem T21, que é síndrome de Down. E a gente descobriu na hora que ela nasceu, né? E ali, eu penso muito, sabe? Eu reflito muito sobre as coisas e ali virou uma chave na minha cabeça. Porque quando eu vi a condição da Antonella, né? E eu conversei assim com ela, eu a abracei, eu disse, olha, eu amo você do jeito que você é, sem nenhuma expectativa. Simplesmente eu te amo. Então, assim, até o nosso amor, que a gente acha que é amor pelos filhos, é cheio de condicionamentos, de chantagens, de exigências. Olha, eu te amo desde que você seja comportado. Eu te amo desde que você seja um médico ou um advogado. Eu te amo desde que você seja bem-sucedido. Eu te amo desde que você não faça nada para me envergonhar. Que amor é esse? Então, assim, eu desconfio que o ser humano não sabe o que é amor.
Porque muito oportuno, inclusive, essa pergunta para o momento que a gente está vivendo. Eu estou assistindo aquela série agora, The Chosen, né? Sobre a vida de Jesus, e eu não deixo de me emocionar, porque assim, os ensinamentos que Cristo deixou são lindos, né? Aquilo é o verdadeiro amor. Ele abriu mão da vida dele para nos servir. Ele abriu mão da vida de filho, de Maria, para ser pai, mentor de todos aqueles discípulos, né? Ele foi buscar em Mateus o melhor de Mateus e não o olhou como um coletor de impostos, né? Ele olhou em Simão o melhor de Simão, a sua bravura, e não aquela cabeça dura e aquela predisposição para briga, né? Ele olhou em Madalena um coração sincero e não numa prostituta. Então, assim, amar de verdade, meu irmão, a gente está longe, tá? Então, assim, voltando para a pergunta que você me fez, eu sou uma pessoa que busco fazer orações, tá? Procuro me conectar com Deus através da meditação. Eu sou uma pessoa que medito todos os dias quando eu acordo, tá? Eu sou uma pessoa que eu busco amar as pessoas da maneira que Cristo amou. E as pessoas falam de maneira equivocada: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Como a si mesmo não, que a gente nem se ama. Se a gente se amasse, a gente cuidava melhor da gente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, assim, eu, como sou uma pessoa ambiciosa, eu procuro amar as pessoas como Cristo vem ensinando, né? É claro que eu não consigo, é claro que eu tenho minhas limitações, mas essa é a minha meta. Então, a gente sabe muito pouco ainda sobre amor. Liberal, qual é a pergunta que você gostaria que eu lhe fizesse que eu ainda não fiz para você? Olha, eu não pensei sobre isso, sabe? Eu gosto muito, assim, sabe, Cleison, que as coisas ocorram de maneira espontânea, sabe? Antes, assim, de começar esse programa, eu pedi, assim, para Deus que nós dois fôssemos utilizados, que aqui a gente tivesse, assim, intuições, insights sobre temas e sobre falas que, assim, acrescentasse valor para quem está nos ouvindo, para quem está nos escutando. A gente hoje não tem uma programação com qualidade, a gente tem o que vende, e o que vende é coisa ruim. Eu não sei que vontade é essa que as pessoas têm de se conectar com coisas ruins, tá? Então, assim, faltam muitas coisas boas no mundo. Então, assim, essa ação nossa, esse nosso movimento, é um movimento de altruísmo. A gente compartilhar um pouco das nossas competências, das nossas habilidades, das nossas convicções, que quando terminar isso aqui, que as pessoas, poxa, você assistiu aquele programa, né? Que legal, isso me trouxe tal insight, eu pensei sobre aquilo, isso despertou em mim, puxa, eu achava que eu amava meu marido, ou que eu amava meu filho, ou que eu amava minha mãe, ou eu amava meu irmão, e deu vontade de eu pedir desculpa. Então, assim, a gente quer causar nas pessoas um impacto positivo, né? Chega de coisa negativa, chega de pessoas e empresas ganhando dinheiro em cima das nossas dores. A gente vive hoje, assim, uma condição subhumana, né? A gente vive hoje, assim, uma vida tão superficial, tão medíocre, sabe? Parece que a vida é pagar boleto, sabe? Parece que a vida é comprar, parece que a vida... A gente está buscando fora o que a gente só vai encontrar dentro de cada um de nós. Muito, mas muito valioso e importante. Eu queria te dizer, Liberal, que, primeiramente, novamente, agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast, dizer que está sendo uma honra, está sendo maravilhoso aqui. Tudo que a gente falou realmente tem que ser uma coisa fluida, um papo natural, como a gente sempre gosta de fazer aqui do nosso podcast do Querido Piauí. E eu queria que você me falasse um pouquinho mais, com mais profundidade sobre esse setor de imobiliário, corretor, esse setor de seguros. Eu queria entender melhor também nessa parte, quando você pega essa parte, no setor de seguros, entender essa profundidade da realidade. Bom, na realidade, assim, o que é que ocorre? A gente tem alguns seguros, né, que estão relacionados com o mercado imobiliário diretamente, tá? Hoje existe, assim, uma exigência do seguro residencial do imóvel locado, tá? Então, isso é uma coisa prevista em lei. Então, assim, todo imóvel locado tem que ter uma apólice de seguro residencial, tá? A gente tem hoje o seguro de fiança locatícia.
esse seguro ele substitui o fiador, né? Então ainda é muito comum em lugares pequenos, mamãe, avalie isso aqui para mim, o meu amigo e tal, mas a gente sabe que às vezes isso acaba trazendo desarmonia para a família e para as amizades, né? Então hoje a gente tem um seguro de fiança locatícia, seguradoras que são esse fiador. Então assim, o mercado imobiliário é um mercado que está sempre em ascensão, está sempre em crescimento. A gente teve agora, mais recentemente, aí uma polêmica em virtude das taxas cartorais do Piauí serem as maiores. Isso essa a gente viu, está acompanhando, né? Realmente. Exatamente. Inclusive foi abortado, não vai aumentar agora, né? Parabéns para o Sinduscom, parabéns para o Cresce. Aí, e é gente. isso, eu acho que a gente precisa se mobilizar. Quando a gente se mobiliza, quando a gente se movimenta de maneira planejada, organizada e em conjunto, os resultados são melhores. É o coletivo que faz. Sim, sem dúvida. Como foi nesse caso específico que você citou. Sim. Toda a história da humanidade, na verdade, todos os grandes movimentos se deram por conta dessa organização, desse movimento. A comunidade. Né? A comunidade, quando ela existe uma pessoa que causa dentro da comunidade um despertar. Para você, o que seria despertar dentro do mais amplo sentido da palavra? Olha, isso é curioso. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, deve ter uns 2 dias, né? E eu dizendo assim para ela, olha, porque o meu objetivo é alcançar a iluminação. Tá? Se você me perguntar, Liberal, o que é que tu quer de fato com esses teus estudos, com essas tuas pesquisas, com essas tuas meditações, com esse teu modo de viver? Eu quero alcançar a iluminação, né? Mas eu estava conversando com essa pessoa 2 dias atrás, eu disse, olha, eu desconfio que alcançar a iluminação não é nada assim cinematográfico, que vão ter raios de luzes vindo de todos os lugares e de repente eu vou começar a levitar e vou usar uma roupa de um mago. Não tem nada disso. Eu quero, assim, acreditar que alcançar a iluminação, Cristo mesmo falava que o reino do céu era das crianças e que ninguém entrava no reino do céu se não tivesse o coração como o de uma criança, certo? Então eu quero acreditar que alcançar a iluminação é a gente voltar a ter esse olhar de criança, a ter o encantamento pelas coisas simples da vida. Sabe? Quando ele vai amadurecendo, vai crescendo, vai perdendo aquela criança interior do homem. Ele vai se tornando condicionado. Isso é horrível, isso é péssimo, né? Eu, por exemplo, eu não largo a minha de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que eu sou um adulto com 50 anos de idade, mas eu sou uma criança do ponto de vista eu sou alegre, eu sou criativo, eu tenho encantamento ainda pelas coisas como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo. Eu sou uma pessoa, as pessoas às vezes falam, Liberal, você é muito inteligente. Eu disse, nem tanto, eu sou curioso, eu sou perguntador. Né? E isso vai me dando mais informação, isso vai me dando mais conhecimento. Mas eu trago a minha criança interior viva dentro de mim. Se a pessoa perde essa criança interior, e a maioria talvez que esteja no mundo atualmente deva estar com essa criança interior perdida em si. Como fazer as pazes? O que é que eu penso sobre isso? Tá? Todos nós temos uma criança interior e normalmente essa criança tem algumas feridas. Então, eu recomendo um exercício para quem está nos assistindo, tá bom? Você imagina assim, fecha o olho, e imagina assim a sua criança interior ferida, aquele dia daquela experiência que o papai brigou, ou que a mamãe brigou, ou que houve uma atividade na escola, e na época isso foi assim um bullying, mas a gente não chamava de bullying, mas te travou, te trouxe algum trauma, alguma experiência profunda, né? E aí eu sugiro você agora nessa idade, encontrar com aquela criancinha, né? Olhar no olho daquela criancinha, pegar na mão daquela criancinha, abraçar aquela criancinha e falar assim, eu estou aqui contigo. Eu confio, sabe, em você, eu estou junto com você, você nunca esteve só. Eu acho que é uma boa reconciliação. Sabe? Essa criancinha vai se sentir segura de novo. Muito, muito, muito profundo, muito bom. Liberal, será que as pessoas têm muitos traumas e por conta disso elas têm medo de se encontrar com a criança interior? Todos nós temos muitos traumas, tá? E assim, a gente tem uma conotação muito negativa do que é o trauma, né? Vamos imaginar que o que não é trauma flui e o que é trauma trava. Então, se algo travou, merece um olhar especial, né? Para que isso passe a fluir novamente. Dentro de uma escala um pouco mais assim, eu costumo dizer que a vida são levels, né? Aí tem um level 1, level 2, level 3. Então, indo lá para o level 5, dentro de uma perspectiva mais madura da vida, a gente só sofre porque é muito egocêntrico. Só sofre porque é muito orgulhoso. Só sofre porque é muito limitado.
E eu acho que talvez alcançar essa iluminação seja a gente ficar com cara de bobo e perceber as coisas como de fato elas são, sem expectativa. Na vida existem coisas boas e coisas ruins. Na vida existe momentos de conquista, mas momentos de perdas também. Na vida nós vamos ter problema de saúde, nós vamos perder entes queridos, sabe? Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações, com as nossas perdas. E talvez isso seja muito importante, o que eu vou chamar aqui de inteligência emocional, a gente cuidar da nossa inteligência emocional. A gente aprender a lidar com as frustrações, com as perdas, o que à luz da psicanálise a gente chama de castração. A partir de maio agora vai ter uma lei. As empresas vão ser responsáveis pela saúde mental do colaborador. Mas como mensurar isso? Que bom. Como responsabilizar isso? Mas, mais uma vez, está vindo de fora para dentro. Quem tem que cuidar da minha saúde mental sou eu. Quem tem que cuidar de mim sou eu. As pessoas estão atrás de um salvador. E o teu salvador, Cleison Moura, está dentro de ti. Se tu não cuidar de ti, não tem como ninguém cuidar de ti. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, assim, está na hora da gente assumir o comando da nossa vida. Eu sou o único responsável por tudo que acontece na minha vida. E o poder está na minha mão de mudar e de superar qualquer desafio. Não na mão do governo ou da empresa ou de outra pessoa. Você vê que o número de afastamentos que tem no INSS de pessoas por problemas emocionais, por síndromes do pânico, a ansiedade tem aumentado e se multiplicado, tem virado um câncer no Brasil. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito sobre comportamento humano, desde os meus 16 anos, eu estou com 50. Tá? Eu fui ao Japão 6 vezes, eu fui à África. Né? Eu estou o tempo inteiro pesquisando pessoas e estudando novas teorias. Existem estudos que até 2050 um terço da humanidade vai ter problema grave de saúde mental, a ponto de tornar-se inválido. Mas eu não gosto dessas teorias apocalípticas, porque o poder está em mim, o poder está em você, o poder está em você e em você. Não espere por ninguém não, mude, reaja. E quem sabe, a partir desse programa, a gente cria aí um encontro semanal para tratar disso coletivamente, todo mundo. Fica aí o meu, tá? Isso é bom, é uma ideia. É uma ideia. Uma ideia muito boa. Liberal, empreender para você como que é? Você começou a empreender quando? Empreender é uma questão de segurança nacional. Nós não temos mais empregos o suficiente para todo mundo, nem concurso público, nem CLT. A maneira de trabalho no mundo está mudando. O brasileiro ele é um empreendedor nato, por natureza. Então, empreender, para mim, eu não consigo ver outra coisa. Eu nunca fui funcionário. Sabe, eu não me consigo, com todo respeito a quem tem esse perfil. O que eu sou, sou eu. Não quer dizer que eu sou melhor do que o outro ou que o outro não tem valor, tá? Eu não consigo me ver dentro de uma sala o dia inteiro na frente de um computador. Eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar, eu gosto de interagir. Eu tenho muita convicção, nasci com muito entusiasmo, com muita vontade de fazer, tanto que eu tenho vários negócios, várias frentes abertas. Né? Uma vez eu não trabalho só com seguros. Uma vez eu me lembro que você falou que sofria de otimismo crônico. Eu sofro de otimismo crônico. No dia que o Céu Liberal morreu, foi de acreditar na vida, nas pessoas, na mudança das pessoas em um mundo melhor. O empreendedorismo é uma maneira, Liberal, de fazer com que essas pessoas consigam ter não só a posição do ponto de vista financeiro, mas também dos outros pontos de vista. Eu acho que é a única maneira. Porque, primeiro, a gente empreende como CNPJ e dentro do CNPJ de alguém. Eu posso ser um executivo de uma empresa com um espírito empreendedor. E aí eu vou buscar inovações, eu vou buscar, né, realizar melhor o meu trabalho, eu vou me qualificar para cada vez evoluir dentro dessa empresa. Empreender, então, é uma questão de... Imagina, qual o maior empreendimento que nós temos na vida? A própria vida. Então, talvez o meu maior empreendimento seja cuidar de mim. E eu não estou fazendo isso bem. Né? Então, assim, o empreender é uma questão de necessidade. A gente precisa começar a empreender na nossa própria vida pessoal. Como? Buscando crescer, evoluir, se desenvolver. Como? Se qualificando. É o primeiro investimento que a pessoa deu. O primeiro e o único. Porque, na verdade, a nossa vida é a nossa história de vida. Quando a gente morre, você não leva um patrimônio. Você não leva ninguém com você. Você não leva nada além do que você viveu. Então, como que você vai passar 80 anos aqui de qualquer jeito? Algumas se alimentando pessoas... mal, se relacionando mal, produzindo mais inimizade do que amizade, adoecendo para ganhar dinheiro, trocando... Olha,
As pessoas falam que o que existe de mais valioso no mundo é o tempo. Não é, não, é a vida. O tempo não existe. Eu estou trocando minha vida o tempo inteiro por alguma coisa. Vale a pena? Que ser humano pouco inteligente passa a vida inteira trocando vida por dinheiro e lá na frente quer recuperar e o dinheiro não vai trazer de volta a saúde. E o dinheiro não vai trazer de volta a harmonia. E o dinheiro não vai trazer de volta as inimizades que foram construídas. A gente não está conseguindo gerenciar nem a vida da gente. Então, acho que a gente precisa rever muito os nossos conceitos. Olha, eu vou fazer que nem aquele aplicativo lá, o DeepSeek, reflexão profunda. Reflexão profunda. Liberal, atualmente, como é que você enxerga as possibilidades que o homem tem de evoluir fora dessa ganância, essa sede de poder pelo poder e de uma forma saudável? Olha, assim, começando à luz da psicanálise, tá? Assim, a gente chama poder de falo, né? Então, assim, o tempo inteiro a gente sentiu, enquanto ser humano, uma necessidade de exercer poder. Agora, quem quer exercer poder é porque não tem. E quem quer exercer poder através de bens materiais ou posição social, esse é que não tem poder mesmo. O verdadeiro poder não está em ter, está em ser. Talvez Wilhelm Fromm, um filósofo americano, foi quem mais escreveu sobre ser e ter, né? Um filósofo considerado assim, o filósofo do pragmatismo. A gente, mais uma vez, está buscando de maneira equivocada esse poder. A gente está buscando esse poder em algo que a ferrugem come, que a traça rói, não é assim que está nas Escrituras? Então, o verdadeiro poder está em ser. O que o Cleison Moura ninguém toma. Tá? A nossa evolução, o nosso crescimento, ninguém atrasa. Só depende da gente. Esse é o verdadeiro poder. Uma vez eu me lembro que eu topei com ele, o João Cláudio Moreno, se estiver nos vendo, e ele disse essa frase. Ele disse, olha, só depende de você a sua evolução. Eu também guardei isso para mim, nunca me esqueci. Acho que já tem uns 4 anos dessa, que foi uma peça que ele veio aqui, sim. Na nossa cidade. E a gente estava conversando no camarim. Essa questão da evolução só depende de nós. Eu lembro do João Cláudio no Diocesano, eu também estudei no Diocesano, não sou contemporâneo dele, sou bem mais novo, mas é uma pessoa assim, né? Tão inteligente, né? Tão admirável, tão polêmica, porque todo mundo que é inteligente é admirável e é polêmico, mesmo. Ninguém está muito preocupado com o status quo nem com o que vão achar da gente, né? A gente simplesmente é. Agora, a nossa intenção ela é positiva, e isso é o mais bacana, né? A nossa intenção é positiva. A gente quer realmente deixar um legado, a gente quer realmente construir um mundo melhor. E é isso. Aonde tá chega, tudo certo, tá tudo contagia certo. Todo mundo com alegria. Esse seria também uma forma de deixar um legado, ou de construir um legado. Olha, também? Eu gosto de falar das coisas dentro das duas expectativas, tá? A alegria é bom, mas a tristeza pode ser muito melhor. Como assim? Eu vou aqui plagiar Nelson Mandela. Ele dizia que nunca perdia. Ou ele ganhava, ou ele aprendia. Então, se eu sou uma pessoa que eu passo o dia com os dentes para fora sorrindo, eu sou um doente, um débil mental, eu preciso de cuidado, né? Então, na vida vão existir momentos de alegria, na vida vão existir momentos que vai ser importante eu chegar motivando as pessoas, mas na vida vai ter momentos que vai ser necessário eu chegar sério, dizer, olha, peraí, não é assim, as coisas são assim, assim, assim. Né? Vão ter momentos de tristeza, de luto, por perdas importantes, que vão ser momentos assim preciosos e valorosos de muito aprendizado e muita evolução e muito crescimento também. Então a gente está aqui para viver todos os lados dessa moeda chamada vida e tirar o melhor proveito disso tudo. Bacana. Há pessoas que têm medo de mostrar, principalmente o homem, diferente da mulher, a questão sentimental. Quando a gente fala de questão sentimental, a gente está falando dessa parte mesmo, que o ser humano ele chora, que o ser humano ele ri. O homem também chora, menino, né? Não, tá a música do Gonzaguinha que é assim, eu canto mal pra caramba. Eu não tenho medo de dizer o quanto eu canto mal, né? Eu sou o touro Ferdinando, aquele tourinho forte, né, do desenho animado que adora flores, né? Eu sou essa pessoa, tá? E tudo bem. Eu gosto de flores. Eu sou uma pessoa sensível. E, poxa, o que eu mais gosto não é nem de gostar de flores ou de ser uma pessoa sensível. O que eu mais gosto é de eu ser uma pessoa transparente, de eu ser uma pessoa espontânea, principalmente comigo mesmo.
Você não sabe a leveza. Eu acho que talvez a nossa missão na vida fosse a gente descobrir quem a gente é. Esse era o level 1. E o level 2 a gente conseguir ser quem a gente é. A maioria das pessoas estão vivendo um personagem. E eu já vivi um bocado, por isso que eu estou dizendo isso. E eu estou fora de viver personagens. Eu desci da arena, não estou mais brigando com ninguém. A minha luta, a minha briga é interior. Sou eu comigo mesmo. Cada dia procurando construir um hábito melhor. Cada dia procurando corrigir um mau hábito. Minha parada sou eu comigo mesmo. Isso é muito importante. Liberal, a construção de hábitos. Você acha que existe uma idade para essa... Tanto eu falo agora, tanto na questão de construção de hábitos, e agora eu queria te falar na questão também como da maturidade. Isso você falando da maturidade do homem espiritual, do homem, poderemos dizer, o homem intelectual, assim dizendo também. A maturidade, quando é que ela chega? Existe uma idade? O que é que eu posso te falar, tá? A questão da construção do hábito, tá? Assim, por uma questão de neurociência, tá? Existem como se construir hábitos, tá? Isso é explicado, inclusive, como fazer, tá? Mas quando você fala de maturidade, olha, hoje eu vinha conversando com minhas duas filhas, eu digo, olha, eu olho para o mundo desde os 16 anos e eu vejo um monte de criança e, no máximo, adolescentes. Adolescente com 80 anos, criança com 50. O que é ser uma criança? É ser egocêntrico, querer a atenção dela toda para ela. O que é ser um adolescente? É ser inconsequente. É muitas vezes ser egoísta. Entende? Então, na realidade, nós, e eu me incluo, tá? Muitas vezes eu tenho um comportamento de criança e de adolescente também, a gente precisa tornar adulto. E aí um ou outro torna adulto, se torna altruísta, se coloca em segundo plano, começa a ter mais tolerância e diz, olha o Messias, o Salvador, a gente mais uma vez buscando no outro. Né? Então, assim, nós, o tempo inteiro, temos possibilidades de crescermos, não existe fim. Né? As pessoas chegam para mim e falam, olha, liberal, que eu queria estabilidade. Aí eu coço minha cabeça, meu Deus, eu não sei, eu posso falar, eu queria estabilidade. Aí eu, pois morre. Porque só a morte é estável. Essa foi boa. Né? A gente a vida inteira está crescendo, está aprendendo. Com todo o conteúdo, bagagem, conhecimento, leitura e experiência de 50 anos de vida que eu tenho, eu ainda sou uma criança, eu não sei de nada. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de coisa nenhuma. Estabilidade existe? Não, porque contraria as leis da natureza. Tudo aqui está em movimento. A estabilidade é o finito e a finitude é a morte. Existe estabilidade, a morte é o fim. Então nós estamos Enquanto a gente estiver estáveis. vivo, a gente está em movimento. Nós estamos sempre estáveis. Enquanto estivermos vivos, estaremos sempre em movimento. Agora a gente pode buscar se equilibrar nesse movimento. Então seria equilíbrio. Equilíbrio. A grande sacada aqui. A grande sacada, caminho do meio, né? Que foi o que Siddhartha Gautama, Buda, O Buda né? histórico. Quando saiu lá do reinado dele, abandonou a vida de príncipe, a mulher e o filho, e foi ser um brahmane pedindo mendigo, vivendo de doação. Estava uma vez no pântano, lavando aquele rosto, olhou para aquele rosto, né, sujo, e ouviu um instrumento de corda tocar lá ao fundo. E a pessoa que ensinava a criança dizia, se apertar demais, quebra. Se folgar demais, não toca. Foi quando ele teve a intuição do caminho do meio, e ali ele alcançou a iluminação e buscou o equilíbrio. Então, tudo é extremo. Extremo de um lado, de direita ou de esquerda, dois extremos é a mesma coisa. A gente precisa buscar equilíbrio, caminho do meio em tudo em nossa vida. Isso é muito importante. Eu gosto de assistir alguns vídeos vou até falar aqui, da Monja Coen. Adoro. E ela fala muito do Siddhartha Gautama. Eu queria também saber, do ponto de vista messiânico, eu não entendo muito aqui, mas o pessoal que está em casa também talvez então não me vão dá entender. o livro aqui para eles entenderem, tá? Para onde que eu aponto? Para cá? Isso. Tá. Esse aqui é um livro que eu trouxe de presente, né, para o Cleison Moura, que é o Alicerce do Paraíso, volume 1, tá? São ensinamentos de Meishu Sama, né, que é o filósofo Mokichi Muito Okada, obrigado. fundador da Igreja Messiânica, tá? Então aqui existem ensinamentos, né, para que a gente possa encontrar na vida esse equilíbrio que a gente tanto fala aqui, tá? Eu costumo dizer que a verdade, ela é uma só, né? E que todas as religiões, elas têm uma parte dessa verdade ou uma ótica dessa verdade, certo? Todos os caminhos levam a Deus,
E o que seria Deus? Eu acho que é a consciência, sabe? A consciência, né? Eu acho que assim, no dia que o ser humano entender que Deus não tem religião, eu adoro essa passagem, né? Quando o Dalai Lama veio ao Brasil pela primeira vez, o Leonardo Boff, que é um padre, né? De propósito, né? Querendo assim fazer uma pegadinha com o Dalai Lama, perguntou: Dalai Lama, qual a melhor religião? Para provocá-lo, porque ele era monge, né? Tibetano, e aí ele ia dizer: é a minha? Não. Disse: a melhor religião é a que você está e lhe faz bem e você aprende a amar. A melhor religião é o amor. Então, no dia que a gente compreender, certo, que Deus não é cristão ou messiânico, ou católico, ortodoxo, ou romano, ou evangélico A, B, ou C, ou D, que Deus é amor, e a gente passar a amar os outros, a gente vai deixar de estar mais preso a rituais, a rótulos e a formas. Nós estamos passando por um período que é de Páscoa, naturalmente que as famílias se encontram, principalmente aqui na nossa região nordeste do Brasil, aqui no Piauí, é um costume muito tradicional, mas assim como a Páscoa liberal, assim como o Natal também, as famílias se encontram, mas depois de uns 15 dias, parece que todo mundo vai para o seu lugarzinho. Aí volta para a Matrix de novo, volta para a bolha de novo. Por isso que eu digo, a vida, a gente precisa viver a eternidade do momento. A única realidade que existe é essa aqui agora, atual, nós três. Tá? Vamos jantar mais tarde, isso é uma vontade, um desejo que pode não ser realizado. Ontem foi tão bom, isso é uma memória do passado. Então, no dia que a gente compreender que a única coisa que existe é o presente, e a gente viver esse presente, estando presente, porque as pessoas estão aqui com a cabeça ali ou acolá, tá? Não estão mais vivendo. Aí a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Tá? E a meditação ajuda, como a oração ajuda, como as sutras ajudam, como os rituais e as liturgias ajudam. Agora, para de fato alcançar isso, a gente precisa querer, a gente precisa se movimentar nesse sentido. E a gente precisa se conectar com coisas boas. Procure assistir bons filmes, procure assistir bons programas, procure conviver com pessoas, sabe, mais motivadas, mais positivas, com os mesmos objetivos que você. Não dá mais pra gente estar drenando a nossa energia de qualquer jeito, não. Uma coisa muito preciosa que é o tempo, né? Sim. O tempo que a gente tem que ser um tempo de qualidade, um tempo que dê para nós realmente uma coisa, tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor. E até tem os estudos que dizem que as 5 pessoas que estão mais próximas de você são a média ali do teu do teu resultado. Você acredita nisso? Eu acredito firmemente. A teoria de que o homem é produto do meio, né, é uma teoria um pouco da filosofia, da própria psicologia, certo? Eu acho que nós somos influenciados e influenciamos as pessoas, tá? Então, acho que buscar andar com pessoas que têm bons hábitos ou que têm os hábitos que a gente gostaria de ter vai ajudar bastante, sim. Né? No entanto, isso é level 1. Aí nós vamos lá para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Né? Falta a muito, gente precisa estar muito bem, a ponto também de ajudar quem ainda não está tão bem quanto a gente. Tá? Não é, o liberal é o bacana, o Cleison Moura é o bacana, e agora a gente é legal e a gente vai para dentro de uma bolha viver com bacana, não. Eu acho que tudo que a gente aprende na vida, a gente tem a obrigação de retribuir para a vida. É laboratório? Sim, é laboratório, é aprendizado, e a gente tem o dever de devolver. Tudo que a vida me deu, eu tenho o dever moral de devolver. Cada mentor que eu tive na vida, cada pessoa que olhou para mim, que apostou, que acreditou em mim, eu tenho um dever moral de olhar para as outras pessoas e me comportar da mesma maneira. Liberal, tem um professor, amigo meu, eu até lembrei agora desse professor, que eu lembro, às vezes, que a gente já saiu para tomar uma cerveja em alguns lugares e, assim, por acaso, e aí eu olhava, via algumas cenas, já vi de todo tipo de cena em todos os tipos de ambientes. Vamos falar aqui do Alphaville ao Alfavela. Mas eu falar com esse professor, um professor daqui do Piauí, da Universidade Federal, daqui do estado. E ele dizia, rapaz, aqui é laboratório, ali também é laboratório, tudo é aprendizado. Aí eu peguei esse negócio do laboratório, porque
quando ele falava laboratório, ele dizia que tudo era aprendizado. Sim. E aí eu entendi que até a você aprender como não se comportar, ou o que não fazer também, ou o que fazer, tudo é laboratório. Muito bom você abordar isso, tá? Porque tudo é laboratório, tá? Mas assim, a gente precisa saber dos riscos que a gente corre também nesses aprendizados. Tem certas experiências que vai ser muito mais inteligente a gente aprender lendo um livro ou escutando a história de alguém do que se machucando. Eu vou precisar pular da ponte para descobrir que eu morro se eu cair lá. Então, assim, existem alguns laboratórios, principalmente na nossa juventude, né? Experiência com drogas. Tem pessoas que usam droga uma vez na vida e se tornam dependentes para o resto da vida. Verdade. Tá? Tem pessoas que têm contato com droga e têm esquizofrenia, desenvolvem a esquizofrenia. Tem pessoas que têm contato com álcool e se tornam alcoólatras, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes bebem e saem alcoolizadas e batem e morrem e matam. Então, assim, esse tal desse laboratório precisa ser muito mexido e pensado, tá? E olha, quem está te falando aqui é alguém que viveu tudo que você imaginar, tá? Eu me permiti viver tudo, tá? Eu enfiei o pé na jaca. Graças a Deus eu sobrevivi, tá? Não me arrependo de nada. A pessoa que se construiu, que está aqui agora, tem um pedacinho de todas essas experiências aqui em mim. Mas eu sei hoje o risco que eu corri. A impressão que dá, à luz da psicanálise, a gente fala de pulsão de morte, que eu queria me matar. Porque não pode. Que comportamentos tão autodestrutivos eram esses que eu tinha. Entende? Eu acho que tem uma visão, porque eu sou uma pessoa liberal, que eu sou muito aberto na questão de religiões, essa questão, para mim, uma questão muito bem resolvida. Eu sou aberto a todos os tipos de religião. E eu tenho alguns amigos que falam na questão de que algumas pessoas tomam algumas atitudes que seriam suicídios planejados, pensados, ainda que inconsequentemente, no seu mais íntimo, lá no seu como inconsciente, obrigado pela palavra, inconsciente, mas que seria um suicídio. É o que eu lhe falei agora, a gente chama isso de pulsão de morte. Principalmente inconscientemente eu tenho algumas atitudes que são autodestrutivas. Principalmente né? os espíritas sim, falam assim, né? Desse ponto alto aqui. Tenho o maior respeito pelos espíritas. Participei da Federação Espírita, estudei o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, li o Livro dos Espíritas, Emmanuel, há 2000 anos, né? Que era o mentor de Chico Xavier. Tenho respeito por Chico Xavier, Allan Kardec, conheço a história deles e assim, respeito todos. Há contribuições profundas que eles deixaram para a humanidade? Sim, com certeza. Como eu lhe disse, a verdade, ela é uma só, não existe duas ou três ou quatro. Se você pegar a essência de todas as religiões, você vai ver que elas estão mais ou menos dentro do mesmo cerne. Mas a maior contribuição que a gente pode perceber é o legado como exemplo, né? Por exemplo, vamos falar de uma Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela: você é vaidosa, madre? E ela dizia: já seria uma vaidade dizer que não sou. Uma vida dedicada, sabe? Em prol dos pobres. Então, assim, eu acho muito bacana tudo isso, sabe? Tem uma frase que ela diz, que eu me lembrei agora conversando com você, que eu acho impressionante. Ela disse que nós não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Exatamente. E eu acho isso de uma profundidade, sabe? E aí é uma coisa que você falou aqui, liberal, e eu acho que é importante, que cada religião tem um ponto alto, tem um ponto que você deve ali assimilar como uma questão de construção espiritual, falando aqui de espiritualidade. Sim. Inclusive existe o conceito de espiritualidade na ONU. Tá? Está relacionado com os nossos valores universais: amor, cooperação, bondade, tá? Paz. Então, assim, espiritualidade não é religiosidade, tá? Tem religioso que tem postura que não é de uma pessoa com espiritualidade elevada. E tem gente que se diz ateu, que é um doce, é um amor de pessoa. Tem um cuidado com o ser humano tão grande, tem uma vida tão íntegra, tem um cuidado com o meio ambiente. Então, meu irmão, sabe? Papel aceita tudo. Rótulo, sabe? A gente precisa acabar com esse preconceito. E assim, a gente precisa se perceber
como raça humana, todos nós somos, não é porque você é japonês ou porque você é português, europeu, americano, preto, branco, pardo, elite ou pobre, sabe? Isso é bobagem. Conta pra gente aqui, falando de China, o que foi que você viu lá na China agora nessa sua viagem? Com a China que eu conheci, eu fiquei encantado. De mais interessante, de mais eu fiquei estranho. Encantado. A gente desceu em Hong Kong, né? Um local assim muito bonito, colonizado pelos ingleses, um lugar assim com um senso artístico muito apurado, né? A gente foi para Guangzhou, que é uma cidade do interior da China com 40 milhões de habitantes, 3 vezes São Paulo, com trem-bala, com voo direto para Doha. Um país assim de gente muito trabalhadora, sabe? E um país assim de uma tecnologia de alta velocidade, um país que hoje tem investimentos em todo o planeta. A China é um grande país. O João Dória que dizia que ele dizia assim, quando ele era prefeito, olha, você quer pegar, tem a máquina do futuro, você sabe como é que você faz? Você pega o voo, vai para a China, pronto, você vai, é a máquina do futuro. Eu fui em 2060 e retornei, sabe? A gente tem muito ainda o que crescer. Agora, por outro lado, tá? Eu estive lá na China e eu vi que lá eles têm as mesmas questões que nós, enquanto indivíduos, temos, tá? Depressão, ansiedade, tristeza, uma vida vazia. Porque esse vazio que tem aqui dentro, a gente não vai preencher buscando nada lá fora. Na verdade, eu quero acreditar que a gente vai precisar fazer essa travessia, mergulhar na nossa mais profunda dor, descobrir o que é que está acontecendo, o que é que está incomodando a gente e ultrapassar isso. E não fugir disso. Na verdade, muitas vezes a gente procura beber para não encarar a realidade. Usar droga para não encarar a realidade. Trabalhar, pessoas que trabalham muito, parabéns, tá? Mas não falem comigo numa mesa que trabalham 15 horas por dia, não, que eu vou perguntar qual é o problema que você tem em casa que não quer voltar. Viu? Essa reflexão foi boa. Foi muito legal, Liberal. Muito obrigado. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Estamos aqui com o Liberal Neto, ele que está aqui nos dando essa oportunidade de ouvir reflexões maravilhosas nesse episódio. Liberal, eu queria que você dissesse pra gente aqui, né? A gente já tá aqui, chegamos agora a 1 hora de bate-papo, e eu queria que você falasse aqui sobre esse momento. Se você tira, existe porque eu sei que não vai existir uma chave assim, olha, um tempo X, o tempo Y, mas você tira todos os dias um tempo de conexão? Bom, vamos lá, ótima sua pergunta, tá? Eu digo que todos os dias eu amanheço a receita não deve ser a mesma. Meditando, ok? Agora as pessoas pensam que meditar é tipo assim, eu vou meditar, eu vou ficar zen, eu vou ficar calmo e me desligar. Na verdade, a meditação é você estar desperto. É o contrário, né, do que todo mundo pensa. Consciente do que está fazendo. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo com você, realizando esse programa em estado meditativo, porque eu estou consciente, eu estou presente. Então a gente medita não é para dormir, não. Adormecido a gente já está. Trabalhando feito uma máquina, de manhã, de tarde, de noite, só comendo, sabe? E bebendo, e pagando conta, entende? Então assim, a gente precisa estar desperto, realizando nossas ações conscientes. Então eu posso estar meditando aqui, agora, conversando com você, realizando esse programa, dirigindo meu carro, praticando atividade física. Então, quanto mais desperto eu estou durante todo o dia, mais eu estou vivendo de verdade. Essa é a realidade da meditação. Isso é muito, muito bacana, é importantíssimo. A meditação é uma coisa que eu acho que qualquer ser humano deve fazer em qualquer fase da vida e de idade. E sem saber, a gente medita ao contrário. Ao invés da gente buscar paz e tranquilidade, a gente já vai pro banheiro correndo e enquanto está saboando o cabelo, tá pensando, eita, que hoje eu vou ter um dia péssimo, que eu vou pegar aquele trânsito. É a meditação ao contrário. E acontece tudinho. Eu já começo a me apurrear, eu mesmo crio os meus demônios dentro de mim. É o poder da que é meu e que eu mente. não sei que tenho, mas eu mesmo crio meus problemas e eu mesmo crio o meu paraíso. Tá tudo aqui, ó. E o inferno e o paraíso. Tá dentro da gente. Já dizia o Sartre, né? Paul Sartre, que é outro, né? Que eu gosto muito. Ele dizia, o inferno são os outros, a gente terceiriza as coisas, a gente não assume nada. Que infantilidade é essa? Quando eu descobri que o demônio estava aqui dentro, que era eu mesmo, no instante eu resolvi a questão. O maior problema que eu tinha na minha vida era eu. Quando eu me olhei no espelho, rapaz, tu cria muito problema para você mesmo. Acabou, o monstro sumiu. Isso é muito bacana, é importante. Liberal, eu queria que você me dissesse agora, nesse momento, né? A gente está aqui já chegando ao final desse podcast. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que chegaram até aqui.
para esse episódio acontecer. Foi incrível, está sendo incrível. Eu queria que você, nesse momento, e aproveitando, para já te agradecer, deixasse aqui algumas reflexões para quem está nos assistindo nesse momento, aquilo que vem fluindo. Bom, eu quero dizer assim, obrigado, Cleison Moura, pela oportunidade. A gente está construindo uma amizade, tá bom? Muito eu grato. estou aqui porque nós somos semelhantes, tá? Semelhante atrai semelhante. Esse negócio de semelhante, os opostos se atraem só na física, tá? Na verdade, a gente atrai semelhante, tá? E assim, a colheita, ela é obrigatória, o plantio é livre. Então eu planto o que eu quiser, eu posso fazer tudo. Agora eu vou colher o que eu plantei. Então ninguém vai plantar melancia e colher beterraba. Então assim, que vocês, jovens, aproveitem ao máximo, tá? Para fazerem bons plantios. Procurem estudar, procurem se qualificar, procurem passear, se divertir, namorar, se relacionar, mas com cautela, com prudência. A gente, quando é novo, a gente pensa que é imortal, sabe? E que sabe de tudo também. E que sabe de tudo também. E aí, às vezes, a gente acaba criando mais problema para a gente, né? Esse é o que eu queria deixar, tá? Dizer assim, que você precisa acreditar em você, tá? Que o Salvador está dentro de você, tá? Tem uma história bonita que eu acho de um livro que eu ganhei, né? A minha mãe, ela sempre me incentivou muito a leitura, chamava Ilusões, de Richard Bach. Daí lá no prefácio tinha um pessoal, tá? Moravam todo esse povo no fundo do rio, preso a algas, né? E eles tinham a vontade de se soltar daquelas algas, mas eles tinham medo, porque a correnteza era muito forte. E tinha lá, rezava a lenda que quem se soltasse ia bater nas pedras e tal, ia morrer. Mas eles achavam aquela vida tão monótona, até que um dia um disse, rapaz, eu vou me lançar. E o outro, mas se tu morrer, rapaz, morto eu já estou aqui, que eu não faço nada. E ele conseguiu, se desgarrou e saiu descendo o rio abaixo, e bateu numa pedra e bateu noutra. Só que ele sobreviveu e caminhou para a margem do rio e começou a caminhar lá em cima. Lá em cima ele não conseguia ver os outros amiguinhos lá embaixo presos às algas. Mas quem estava lá embaixo olhava para cima e via ele caminhando, mas não sabia que era ele. Mas imaginava que era algum ser superior. E pensava que era até o Messias ou o enviado. Então, assim, o que é que eu quero dizer para você? Solte as suas amarras, se desapegue, se permita, sabe? Siga o fluxo e corra todos os riscos no sentido de, sabe? Buscar ter uma vida com plenitude. Passar por aqui e não viver. É melhor ficar numa nuvenzinha lendo um livro. Quem não arrisca não petisca, Isso. Já é um... Bem batido, né? Bem batido. Se permita viver, né? Se permita errar. O erro é pedagógico. A gente dá um sentido muito pejorativo para o erro e a gente tem uma juventude hoje sem coragem, inerte de se mexer, com medo de errar. Não tem medo de errar, não. Eu continuo errando. Ninguém errou mais na vida do que eu. Penso numa pessoa... Eu devia receber um troféu do tanto que eu errei. Rapaz, e eu ainda vou errar aqui, muito. rapaz. Eu ainda vou errar muito. Faz parte da vida, faz Sim, parte sim. De nós que estamos aqui vivos. Sim. Ser humano erra, né? Sim. Faz parte. Liberal, eu queria que você fizesse nesse momento as suas considerações finais, agradecer mais uma vez e dizer, gente, o Liberal vai vir aqui muitas vezes aqui, porque o Liberal tem essa energia que só eu que estou aqui no estúdio Magnones também, vai ter uma certeza que também pela voz, até porque a gente transmite a energia também, né? Pela voz. E também a imagem, e principalmente a voz. Vocês devem estar sentindo a energia que a gente está vivendo aqui nesse momento, nessa oportunidade. Liberal, com você. Cleison Moura, eu quero lhe agradecer, tá? Eu quero agradecer ao querido Piauí, ao podcast, ao site. Quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. Quero agradecer a essa cidade maravilhosa, que eu gosto muito, que é a cidade de Picos, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta, a todo mundo, né? A Deus, principalmente, que a gente aproveite esse período aí de Páscoa, de ressurreição, né? Para que a gente renasça, né? Como um verdadeiro filho do Criador, né? Uma pessoa mais pacífica, uma pessoa realmente assim amorosa, uma pessoa mais altruísta, né? Uma nova pessoa, né? Que a gente olhe para o nosso passado e simplesmente esqueça, todos nós erramos, né? Que a gente tenha coragem de pedir perdão para quem a gente, né, magoou, que a gente aceite as desculpas e o perdão, né, de quem magoou a gente, que a gente procure viver de maneira harmoniosa. Eu acho que é isso que Deus quer da gente. Maravilha! Bom,
Nesse momento, a gente está encerrando mais um podcast e eu queria pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, assinar as notificações, tá? Aproveitar para já ativar as notificações, agradecer a Dona Sexta, agradecer a Totalnet, que apoia a gente sempre, também ao pessoal da Virtex, agradecer também Civalena Produções Artísticas e dizer para você, Liberal, meu amigo, vai ter show bom em Teresina. A gente tem uma parceria em Teresina com o Antoniel. Sim, gente, então muito vem gente, olha aí, gente, vem Zé Ramalho, tá, para vocês. Vai vir dia 31 de julho. Nós vamos estar sorteando 4 ingressos, então corre, se inscreve no canal e pelo Instagram, tá, gente? E também tá chegando o Humberto Gessinger lá no dia 20 de setembro com o show Engenheiros Acústicos. Infinita Howie, 2 grandes lendas, não né? é? Avô Rai. Não é? Os dois. E Humberto, que os bom, dois. que bacana. Então só se inscrever. Muito obrigado também, Antoniel Ribeiro Produções. Fiquem com Deus e até a próxima.